No dia 24 de abril de 1964, em uma sexta-feira, por volta das 5h45 da tarde, o policial Looney Zamora, da cidade de Socorro, no Novo México, Estados Unidos, perseguia um carro em alta velocidade quando teve a sua atenção desviada por algo no céu. Ele ouviu um barulho forte e viu uma chama à distância. Pensando se tratar de uma explosão, Zamora deixou a perseguição de lado e foi em direção ao local. De longe, o policial já podia ver um objeto que pensou ser um carro capotado, mas ao se aproximar, percebeu que era algo como ele nunca havia visto antes. Aquela coisa parecia um enorme ovo. Em seu relato, Zamora disse que viu duas pessoas vestidas de branco próximas ao objeto. Uma delas pareceu olhar para seu carro e se espantar, dando um pulo para trás. As figuras tinham aparência humana, mas pareciam adultos bem baixos ou até mesmo crianças. O policial não se lembra se eles estavam usando chapéus ou alguma roupa que lhes identificasse. Enquanto se aproximava ainda mais com seu carro, um pequeno barranco bloqueou a sua visão, mas não o impediu de ouvir um barulho de porta se fechando. Ao chegar mais perto que a estrada permitia, parou seu veículo, desceu e foi em direção à nave. Ele ouviu 3 ou 4 sons intervalados a cada segundo, como se alguém estivesse marretando ou fechando uma porta com força. Espreitando-se próximo a uma pedra, Zamora conseguiu novamente ver o OVNI, mas os seres já não estavam mais ao seu lado. Quando ele chegou mais perto, ouviu um som baixo, parecido com um motor de carro. Mas de repente, o som ficou ensurdecedor. Chamas de cor azul saíam debaixo do objeto e a sua parte inferior tinha um tom alaranjado. Pensando que o objeto poderia explodir, o policial amedrontado protegeu-se atrás do seu carro. Quando o barulho cessou, Zamora olhou para o alto e viu o OVNI pairando a poucos metros do solo. Estava tudo tão silencioso que se poderia ouvir uma agulha caindo no chão. O veículo aéreo então se afastou lentamente, ganhando altura e desaparecendo de vista. Enquanto o objeto se distanciava, Looney Zamora já não era mais a única testemunha. Chaves, sargento da polícia, havia chegado ao local, assim como o outro policial, Ted Jordan, que trazia consigo uma câmera Polaroid. Ambos puderam ver o objeto indo embora e avistaram Zamora, atordoado, próximo a um arbusto em chamas. Momentos depois, estavam os 3 no local onde o objeto havia pousado e decolado. Eles notaram que a vegetação estava amassada e queimada, com marcas no solo deixadas pelo OVNI, e a areia havia se transformado em vidro. Eles fotografaram as 4 marcas de formato quadrangular deixadas no chão pelo objeto. Numa perícia posterior realizada pelo FBI, foram encontradas pegadas. Poucas horas mais tarde, Zamora foi interrogado pelo agente do FBI Arthur Barnes Jr. na delegacia de polícia de Socorro. E logo depois chegou à cidade o capitão do exército norte-americano Richard Holder, comandante do campo de mísseis da base de White Sands. Segundo o relato oficial de Looney Zamora, o objeto era liso e tinha uma cor branca, brilhante como alumínio. No meio de sua estrutura, havia um tipo de letra ou insígnia vermelha com 75 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. No dia seguinte, a história já havia sido publicada em vários jornais e muitos repórteres chegaram a Socorro. Entre esses muitos visitantes e curiosos, chegavam à cidade o casal James e Carol Lorenzine, da Organização de Pesquisa de Fenômeno Aéreo, APRO. Além deles, o Dr. J. Allen Hynek, professor de astronomia da Universidade de Northwestern e consultor sobre OVNIs da Força Aérea Norte-Americana, e o sargento David Moody, representante da Força Aérea para o projeto Blue Book. Porém, foram Stanford, representante do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, NICAP, e o próprio Zamora que encontraram a evidência mais impressionante. Ray Stanford e Zamora foram até o local onde havia marcas do trem de pouso da nave. Stanford
cavou cuidadosamente um pedaço de rocha fissurada que continha pequenas marcas de um metal brilhante que ficaram incrustadas na pedra. Stanford contatou a sede da NCAP em Washington para que a rocha fosse analisada no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. Uma semana depois, o chefe do Departamento de Sistemas Aeroespaciais, Dr. Henry Frankel, ligou para Stanford para informar que os resultados foram espantosos. O metal era desconhecido. Descobriu-se que haviam substâncias desconhecidas e ligações químicas nunca vistas antes. Tinha zinco e ferro, mas lugar nenhum do mundo se construía algo assim. O caso recebeu uma rápida e maciça cobertura da imprensa e a Força Aérea ficou pressionada a se manifestar sobre o evento. Entre as possíveis explicações consideradas e rejeitadas, foi de que o objeto era, na verdade, um helicóptero de algum fazendeiro ou um módulo lunar experimental da NASA. No dia 8 de junho, a Força Aérea divulgou um relatório oficial sobre o ocorrido. O documento, cheio de erros e inverdades, começava com a falsa acusação de que Zamora seguiu o objeto pela rodovia 86 Norte, quando, na verdade, ele foi na direção sul, pela Park Street. O relatório dizia ainda que nenhuma outra testemunha informada pelo Sr. Zamora foi localizada. Não haviam helicópteros ou aviões na área. Os radares não detectaram nenhum sinal anômalo. Não haviam tempestades ou evidências meteorológicas incomuns. Não existiam evidências de marcas no local informado pelo Sr. Zamora, fora algumas depressões indicadas por ele. Análises laboratoriais do solo não indicaram materiais desconhecidos ou radiação. Mas, por incrível que pareça, o projeto Blue Book declarou o caso como inconclusível. Entretanto, o Major Hector Quintelha, diretor do projeto, afirmou que não tinha dúvidas de que Looney Zamora viu um objeto que o impressionou. Para o Major, não restam dúvidas sobre a idoneidade do policial Zamora. Segundo o militar, Zamora era um policial sério, referência em sua igreja e um conhecedor das aeronaves. Ele ficou intrigado com o que viu, assim como os membros do projeto Blue Book. O Major Quintanilha terminou seu relato dizendo que este seria o mais bem documentado caso e que não foi possível identificar a aeronave que estarreceu Looney Zamora. E você? O que acha? Deixe seus comentários. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o canal com seus amigos.